Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma sequência de mensagens. Não é a Netflix não, mas é uma série de mensagens que tem como tema o tratamento de Deus. E a gente celebrou a ceia e às vezes a gente não consegue se ver merecedores de uma vida abundante aqui na terra. Porque muitas vezes a gente limita o que nós cremos à nossa salvação e à vida eterna. E muitos se conformam em viver uma vida medíocre aqui na terra. Eu estava vendo, me mandaram uma mensagem, os irmãos reunidos, 3 horas da manhã, compartilhando a palavra. E um deles falava mais ou menos assim, me mandaram esse vídeo, né? De ontem para hoje. E aí ele dizendo que nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Porém, nós podemos viver o céu aqui na terra. E muitos de nós não desfrutamos do extraordinário de Deus, porque, apesar disso ser importante, a gente limita a nossa fé ao sacrifício de Jesus no sentido de nos salvar. Mas esse ato de Cristo permitiu que o Espírito Santo de Deus passasse a fazer morada em nós. E a partir daí, a gente contar com um poder sobrenatural que nos faz andar em vitória, apesar das circunstâncias. Nós precisamos entender isso. E uma outra coisa que nós precisamos concordar para que a gente possa iniciar essa série é que Deus não pula cartilha. Deus, Ele não gosta de atalhos. E muitas vezes nós buscamos o que é mais fácil. Quando na realidade o que é mais fácil não é o que vai nos promover. O obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar. E todos nós estamos nesse processo de nos aperfeiçoarmos. O tratamento de Deus, ele gera em nós esse aperfeiçoamento. Não é da noite para o dia. E algo que nós vivemos hoje é a era da modernidade. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. E essa geração tem ficado mal acostumada com uma zona de conforto que não te permite desfrutar do extraordinário. Só pode ser aperfeiçoado aquilo que é imperfeito. Estava conversando hoje com minha família e uma frase que eu confesso que não sei onde que eu ouvi e nem quem é o autor, mas fala sobre uma geração que quer mudar o mundo, mas que não tem coragem de sequer arrumar a sua própria cama. Isso é muito sério. Por quê? Porque não entende a necessidade de viver os processos. O que é que significa ser aperfeiçoado? Aperfeiçoado é algo ou alguém que alcançou um certo grau de perfeição, de aprimoramento. Alguém que está aprimorado. E olha o que disse Santo Agostinho. A vontade humana é fraca e doente desde a queda do Éden. Mas a nossa vontade não é inútil e pode ainda voltar à justiça com a ajuda divina através do aperfeiçoamento.
Isso é muito forte. E nós cristãos precisamos entender pelo menos duas coisas hoje. A primeira delas é que nós cristãos precisamos nos apropriar da perfeição da justificação na pessoa de Jesus. Em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Isso é pela fé. Você pode crer em Jesus somente para viver a vida eterna. Mas a vontade de Deus é que você viva a vida eterna, mas viva também hoje uma vida contagiante, vibrante, cheia de riquezas espirituais. Amém? E você precisa se apropriar que em Cristo Jesus você já foi aperfeiçoado. Você pode até, como Paulo disse, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu acabo me pegando fazendo o que eu não queria. Mas isso não quer dizer que essa verdade espiritual não faz parte da sua vida. Você e eu, nós fomos, sim, em Cristo Jesus, justificados. E a segunda coisa que você precisa sair daqui hoje marcado é que é possível, isso é uma realidade espiritual, a perfeição da santificação operada pelo Espírito Santo. E eu vou provar para você na Bíblia isso. Está aceito o desafio? Pois vamos lá. Primeiro, a perfeição da justificação na pessoa de Jesus. Colossenses, anota aí, capítulo 2, versos 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Olha que forte isso. Isso é uma promessa para mim e para você, meu irmão. Nele nós nos aperfeiçoamos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ser aperfeiçoado é uma verdade na vida, da vida daquele que já confessou Jesus como Senhor da sua vida. Amém? E o segundo, que a perfeição da santificação, ela é operada pelo Espírito Santo. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Forte, não é? Olha o terceiro capítulo de 2 Coríntios, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Isso é muito forte, cara. É a perfeição da justificação, da santificação, operada por Jesus e operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E isso é para ser vivido agora. Diga, now. Agora. Se você não sabia falar inglês, você falou a primeira palavra em inglês. Agora. Então, o aperfeiçoamento é exatamente o que eu costumo chamar de processo de santificação da nossa alma. Uma vez que você foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, você agora entra num novo estágio. A sua decisão por Jesus é só o início, não é o fim. E a partir daí, o Espírito Santo ele começa a operar na sua vida, te empoderando para você renunciar, para você abrir mão, para você se permitir sair do conforto da mesmice, você sair da zona de conforto. Você é realmente estimulado, encorajado, através dessa ousadia, dessa intrepidez que há no Espírito Santo em nós, a avançar. Avançar. Cristianismo não é para os conformados. Cristianismo é para aquele que sempre está em crise, no sentido de querer mais do Senhor, e mais do Senhor, e mais do Senhor. De glória em glória, nós vamos
nos apropriando dessa perfeição em Cristo Jesus. Amém? Então, aperfeiçoamento é um processo que leva a uma transformação interna do cristão, a ponto dele estar em constante crescimento espiritual. Então, guarde isso no seu coração. O Espírito Santo, ele nos santifica de tal maneira que nós passamos a escolher o bem e dizer não para o mal, dizer não para o pecado. Por isso que as coisas velhas já passaram. Se fizeram novas todas as coisas. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Efésios, capítulo 4. Olha como isso é forte, queridos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual o objetivo? Por que existem os profetas? Para que existem os mestres? Qual o motivo da existência dessa turma, dos evangelistas? Qual? Por que existem os pastores? A resposta está no verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga, cresçamos em tudo. Você vê que está no plural. Eu, você, nós. Ontem a gente estava aqui no Expresso e a pastora Rose falou um pouco sobre a pessoa que se isola. A palavra de Deus diz que o pecado gera o isolamento. Aquele que se isola, ele busca seus próprios interesses. Nós somos aperfeiçoados através do privilégio que nós temos de nos relacionarmos. É exatamente nos momentos que eu me angustio, que eu me chateio, é exatamente nessas horas que o ensino do mestre, o cuidado do pastor, esse ministério quíntuplo flui para que nessas horas eu manifeste a perfeição de Cristo através do poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Essa é a nossa missão. Não é fugindo dos relacionamentos. Não é se isolando. Não é porque o fulano me contrariou que eu não vou mais falar com ele. Não é assim que funciona. Muitos têm perdido o privilégio de ser aperfeiçoado porque não se submetem aos processos. E eu falo com muito carinho. O que nós estamos compartilhando aqui não é para quem é conformado, não. Se tem alguém aqui no nosso meio que está conformado com o nível que está vivendo de cristianismo, deixa eu te dizer, se isso já está sedimentado na sua mente e cauterizado no seu coração, essa mensagem não vai fazer sentido para você. Vai entrar aqui e vai sair aqui. Agora, se você é alguém que não se conforma com o nível que está bom, mas sabe que Deus pode fazer coisas ainda maiores, essa mensagem é para você. Quantos aqui estão dispostos a subir de nível na presença do Senhor? Então, uma parte importante da vida cristã não é somente a salvação, mas esse crescimento espiritual. Nós não podemos desconsiderar, obviamente, que existem pessoas que carregam feridas na alma e por isso elas têm dificuldades de se relacionar. Nós já conversamos tantas vezes sobre isso.
E nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. A realidade é que Deus, Ele quer curar as nossas feridas, para que nós possamos superar essas dores, esses traumas, para que a gente possa seguir em frente, rumo ao aperfeiçoamento. Tá? Então, para ser aperfeiçoado, é importante a gente conhecer as Escrituras. Para sermos aperfeiçoados, a gente precisa buscar compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida. É necessário tudo isso. É necessário ter comunhão com os irmãos. Porque a gente só consegue crescer de maneira saudável quando nós estamos juntos. Por quê? Porque nós fomos criados para nos relacionar com os nossos irmãos. Nós fomos criados para ter relacionamento, comunhão uns com os outros. Alguém disse: não esperem tornarem-se perfeitos de repente. Se é isso que esperam, ficarão decepcionados. Sejam um pouco melhor hoje do que foram ontem, e sejam melhores amanhã do que foram hoje. Cada experiência gera um aprendizado. Cada momento que você vive de aprendizado, isso te leva para uma nova experiência. É incrível, meu irmão. Quanto mais você se permite ser usado por Deus, mais Deus vai te usar. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente tem uma sensação de que quando nós nos dedicamos a estudar algo, a conhecer melhor alguma coisa, a nos aprofundarmos ao estudo mesmo, a gente percebe que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar. Porque o conhecimento é algo grandioso. Na verdade, o conhecimento do divino é infinito, é eterno. Amém? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Ele não diz: se você quiser, cresça. Não. Se for conveniente para você, você pode até pensar em crescer na graça e no conhecimento. Não, ele dá uma ordem para a gente. Cresçam, cresçam. 2 Pedro 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aqui tem algo interessante aqui. Você vai ao médico, ao nutricionista, faz uma dieta, tem muitos até que usam balança, tantas colheres de feijão, tantas gramas de arroz. E por que você faz isso? Porque você quer ter mais saúde, sim ou não? Você tem consciência disso. Agora, imagina um bebê. Olha o que é que ele está dizendo aqui, como isso aqui é forte, gente. A criança recém-nascida, nós temos que ser como uma criança recém-nascida. Desejem de coração o leite espiritual. A criança, ela chora de desejo pelo leite. Ela anseia fervorosamente pelo leite. Você come saudável porque você quer ter uma vida melhor. Você tem consciência disso. Mas a criança, ela deseja desesperadamente pelo leite. E ele está nos encorajando a desejar de coração esse conhecimento para que a gente possa crescer para a salvação. Isso é muito forte, meu. É aquele ditado: eu não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Se a palavra de Deus está dizendo, doa quem doer, eu vou fazer, eu vou colocar sim a minha carne no lugar, eu vou obedecer, porque eu anseio por mais de Deus na minha vida. Isso é muito forte, não é? Então, esse tratamento de Deus, ele é possível para mim e para você. É possível sim. É possível para nós, mas é necessário a gente reconhecer as nossas limitações, as áreas de vulnerabilidade na minha vida. Ontem também, pastora Rose, muito usada por Deus aqui, trouxe uma reflexão interessante sobre o discipulado.
Tem gente que tem tanta necessidade de aprovação que no momento do discipulado, que é o momento para ela rasgar o coração, colocar tudo que é de podre da vida dela, trazer para a luz, para receber oração e ser curado, ela é tão focada nesse sentimento de autoaprovação, que ao invés dela viver essa experiência como um tratamento para a sua vida, mais quer provar que é top. Eu sou o cara. Aí no discipulado só fala de si mesmo, no sentido de querer se promover. Meu irmão, pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade do tratamento. Mas não, ela só se vê. Por quê? Porque não consegue reconhecer as suas limitações. Ela é tão orgulhosa que ela sequer inclina o coração para aprender com outras pessoas, né? Então é necessário, para que você venha viver esse tratamento de Deus, você reconhecer quais são as áreas de vulnerabilidade da sua vida. Em qual área você precisa ser aperfeiçoado. 2 Coríntios 12:9 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então é quando a gente reconhece nossa fragilidade que o poder de Deus pode operar. Então, nesse processo de tratamento, olha aqui no telão essa frase. Nesse processo de tratamento, tá? Deus não está preparando a bênção para você. Ele está preparando você para receber a bênção. Tem muita gente, escute isso, tem muita gente que se rebela contra Deus porque acha que Deus está demorando, que Deus não está nem aí para ela. A realidade é que ela não está preparada para ser abençoada. Situações acontecem na sua vida para que você possa perseverar, para que você possa viver o processo, para que você possa ser preparado para o que há de vir, para o que está por vir. Tem gente que faz até campanha de oração, faz movimentos de oração em prol de problemas. E, na verdade, essas situações desconfortáveis permitidas por Deus são um tempo de preparo para que ela possa ser abençoada lá na frente. E muitas vezes a gente não se submete, né? Você precisa entender que você vai dar conta de crescer. Reconheça as áreas de vulnerabilidade. Se submeta aos processos. Você pode sim, em nome de Jesus. Olha esse outro versículo, 1 Coríntios capítulo 10. As tentações em sua vida não são... Tem gente que olha e diz, rapaz, essas coisas só acontecem comigo, é? Tanta gente aí, e a sensação é que o problema que está acontecendo com a gente é maior do que qualquer outro problema que acontece com os irmãos. Tu se acha, né? Por quê? Que tu acha que essas coisas só acontecem contigo? Não, meu irmão, a aprovação é para todo mundo, porque Deus quer que todos nós cresçamos, não é? Então, a tentação em sua vida não são diferentes daquelas de outros que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Está difícil, meu irmão? Se submeta. Porque se está acontecendo, é porque você pode sim dar conta. Você vai dar conta. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém? O problema que você está vivendo hoje não te define. A situação desafiadora que você está vivendo hoje não é o fim. Quantos de nós aqui já estivemos quase que paralisados diante de problemas gigantes, que hoje você olha e diz, rapaz, se eu não tivesse passado por aquele livramento, aquela situação, hoje eu não teria a experiência para poder me sair dessa outra situação. Não é? Segundo, as renúncias serão inevitáveis. Nesse
processo de tratamento de Deus na vida da gente, nós vamos sim ter que abrir mão de coisas. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele teve que sair da sua terra, do meio da sua parentela. Ele teve que sair da zona de conforto. É na nossa casa, na nossa família, que as nossas necessidades básicas são supridas. E ele teve que abrir mão disso. E ele teve que renunciar. Ou seja, deixar algo para abraçar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém aqui é do tempo daquela lista telefônica, folhinhas amarelas? Alguns poucos. Mas olha só, aquilo era uma bênção. Mas foi necessário a gente renunciar àquela lista amarela para a gente se apropriar de algo melhor. Então, às vezes, pessoas vivem agarradas com situações, mágoas, com raízes de amargura, de coisas que aconteceram lá atrás, e elas não conseguem avançar, porque ela está paralisada, ela não consegue abrir mão desse sentimento. E olha só, nesse processo nós vamos ter que renunciar, sim, coisas prazerosas. Quer ver um exemplo? A vida de solteiro é boa ou não é? Quem acha que a vida de solteiro é boa, levanta a mão assim. Agora, por que esses caboclos, depois que casa, quer continuar vivendo como solteiro? Não era essa a minha intenção. Não quer dar satisfação para a esposa. Acha que o celular tem que ter senha porque é privacidade. Você quer continuar uma vida de solteiro? Então não casa. Porque se você decidir casar, você vai ter que renunciar. Por exemplo, sua liberdade de chegar em casa a hora que quiser. Sua liberdade de estar aqui e almoçar lá no Oscarito de Amontada, porque quer ver o nosso irmão Paulo Filho. Porque se a esposa disser, meu irmão, não vamos, você pode até ir, mas pensa numa confusão quando tu chegar. Então, irmão, quando nós temos a revelação das maravilhas que nos esperam, nós conseguimos entender que é necessário renunciar coisas boas para a gente viver coisas melhores, não é? Então, um dia na presença de Deus, um dia na casa de Deus, tem uma música que diz mais ou menos isso, né? Mas vale, me ajudem aí. Vocês estão pior do que eu. Enfim, é melhor estar na presença de Deus do que estar contemplando essas coisas do mundo, é ou não é? Olha, agora eu acertei na pergunta, não é? Mas para isso você vai renunciar a coisas. Mas para você viver o extraordinário de Deus, você tem que renunciar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sempre compartilho o meu testemunho, porque dentre nós aqui, talvez eu seja o pior, sendo bem honesto com vocês. Mas apesar disso, Deus, Ele tem usado a nossa vida. E quando eu estava vivendo o processo de libertação, eu tinha muito apego. Eu gostava muito de bebidas, todo tipo de bebida. E eu tinha uns uísques muito caros lá e tal. Quando eu entendi que eu precisava abrir mão daquilo, isso foi minha experiência, tá? Eu não estou dizendo aqui que você não deve beber, que você faz da sua vida o que você quiser. Só que eu queria viver o melhor de Deus. Então eu entendi que para eu viver o melhor de Deus, eu tinha que abrir mão de vícios. Tá? E aí o que é que acontece? Eu guardei as bebidas, porque eram muito caras, eu não conseguia abrir mão. Então eu não renunciei totalmente.
E chegou um dia que eu entendi que eu tinha que renunciar completamente. Então foi quando eu derramei todas aquelas bebidas. E a partir dali, eu creio que eu fui 100% liberto. Então, para que eu pudesse me apropriar de coisas melhores, eu teria que renunciar coisas boas. Então, Filipenses diz assim, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Então, Paulo aqui, ele tem um objetivo claro. E em busca desse objetivo, Paulo, ele renunciou severamente várias coisas para conquistar o seu alvo, para alcançar o seu alvo. Então, nesse tratamento de Deus, Deus vai te direcionar para abrir mão de certas coisas que você, às vezes, até resiste. E hoje de manhã, tinha um irmão querido aqui, que eu tive o privilégio de tomar um café com ele um tempo, e ele é um senhor já de idade. E esses dias, ele compartilhando, acho que foi sábado passado, ele compartilhando, disse assim, rapaz, teve uma vez que eu estava com o Anderson, o pastor Anderson, tomando um café, e eu achei ele tão corajoso. Você acredita que ele me chamou de covarde, olhando dentro do meu olho? Foi um covarde. E eu confesso que eu não me lembrava disso. Aí eu, vale, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Fiquei com tanta vergonha quando ele falou, aí ele foi e disse, mas foi de Deus. Porque ali foi a virada de chave. Porque o contexto da conversa era o seguinte, ele diz, eu sei que eu preciso dar esse passo de fé. Mas eu fico preocupado com os meus amigos. Eram os amigos da boemia. O que é que eles vão pensar? Vão deixar de andar comigo? Vão deixar de falar comigo? Eu não sei se eu estou preparado. Aí eu olhei, nessa hora, pela forma que ele falou, eu creio que foi Deus que me dirigiu. E eu, um menino aí de 41 anos, falando com um senhor de quase o dobro da minha idade, cabelo branco, e nessa hora, eu disse, tu é um covarde. Tu não está disposto a renunciar ao que está te prendendo nessa mediocridade que tu está vivendo, cara. Tu é responsável pela tua vida e a tua casa. Renuncia o que tem de renunciar e dá esse passo de fé. Abre mão do que é necessário. E ele disse que isso foi libertador na vida dele. Então é necessário a gente renunciar coisas. Talvez é um namorado. Talvez é um grupo de WhatsApp que você precisa abrir mão. Porque está te prendendo em coisas que te impedem de romper. Amém? Então, olha o que diz Marcos 8. O próprio Jesus disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. E aqui é interessante que quando as pessoas vêm à igreja, presta atenção nessa reflexão aqui, elas não vêm dizendo assim, não, eu vou para a igreja porque eu quero renunciar o adultério. Eu vou para a igreja porque eu quero abrir mão de... Não, não é. A pessoa não vem com essa disposição de abrir mão de algo. Pelo contrário, elas deixam de vir para a igreja porque não querem abrir mão de coisas. A realidade é que quando nós vamos até a Deus através de uma religião, a gente está buscando preencher um vazio infinito que nós temos, que só um Deus infinito pode preencher. E quando nós chegamos nessa atmosfera, nós entendemos que aí sim, existem coisas que nós fazemos, vivemos, que são incompatíveis com a vontade de Deus. E aí onde entra o tratamento. Que através do Espírito Santo de Deus, nós
vivemos esse processo de santificação da nossa alma. Amém? Vocês lembram daquele jovem rico? Ele vivia o ritual religioso de cumprir os mandamentos. Mas ele não conseguiu renunciar à sua riqueza. Você acha que é errado um cristão ser bem-sucedido profissionalmente aqui na Terra? É errado a pessoa ter bens? Não, não é. O errado é os bens terem a pessoa. Que foi isso que aconteceu com aquele jovem rico. Ele não conseguia renunciar esse apego a Mamon, e por isso ele não conseguia, mesmo se esforçando para cumprir os protocolos religiosos, não conseguia viver o melhor de Deus. E no tratamento de Deus, a gente precisa estar sensível. O que é que Deus está ministrando no seu coração? Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que Deus está trazendo à tona no seu interior coisas, pessoas, pensamentos que você vai ter que renunciar para você poder ser liberado para viver um enchimento de algo novo da parte de Deus. Amém? Então, o que é que você precisa renunciar ainda hoje para ser aperfeiçoado ainda mais, né? Terceiro e último, respeite os processos. Respeite os processos. E aqui é onde chega o motivo dessa imagem linda e maravilhosa que o Ademilton preparou. O que é que você está vendo aqui? Hã? Você está vendo um telão, meu querido. Você está vendo como chama a atenção a borboleta? É. Por quê? Porque ela é linda, cara. Ela é linda. A gente vê muitos artistas que pintam borboletas, quadros. Aí você vê quadro de lagarta. Aquela bicha velha asquerosa, nojenta, né? Pois essa bichinha bonitinha, ela viveu o período de lagarta. Ela viveu o tempo de casulo, não é? Ela viveu o processo. Ela viveu o processo. O problema é que, nesses processos, nós vamos viver limitações, nós vamos viver restrições, dores, desconfortos. Estou até com vergonha de falar aqui agora. Ontem eu fui dormir. Pensa como estava cheio o meu estômago. Comi demais. Comi exageradamente além da conta. Me deu um sentimento de culpa, meu irmão. O problema é que era a terceira noite seguida que isso acontecia. Mas a gente começa a entender que para a gente desfrutar de algo novo, a gente precisa fazer sacrifícios. Quer diferente? Faça diferente. O problema é que a gente tem dificuldade de nos submetermos aos processos. Isso é muito sério. Quando Jesus ele estava na cruz, o ápice da dor dele não foi ele estar pendurado, os seus músculos, pelo efeito da gravidade, estarem sendo esticados de forma muito dolorida. Os seus ossos se desconectando um do outro. A dor maior dele não foi essa. A dor maior de Jesus não foi os açoites que ele levou, as chicotadas, a humilhação que ele passou. Quando ele diz, afasta de mim esse cálice, não tem a ver com essas coisas. Nosso senso carnal nos direciona a pensar logo nisso. É ou não é? É. Mas se você parar para pensar, o que era que Jesus temia? Era o desligar, o desconectar. Na hora que ele se desconecta de Deus, esse é o momento da dor e da angústia de Jesus.
Porque isso era necessário para que nós fôssemos resgatados. E sabe de uma coisa? A gente deveria ter esse mesmo sentimento. Tudo que a gente fizesse, que a gente soubesse que nos desconectaria do Senhor, a gente deveria ter essa mesma dor. Só que nós não queremos abrir mão. Nós temos essa tendência de viver o conforto da mesmice. Hebreus capítulo 5 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, através do sofrimento, ele foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Isso é muito forte. É na crise que nós somos fortalecidos. É no momento da angústia que nós percebemos e damos conta da nossa pequenez e fragilidade. É exatamente nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Está difícil, está passando por problema, tribulação, está arranhado o relacionamento. Deixa eu te dizer, primeiro, Ele não vai permitir que você passe por algo que você não dê conta de suportar. Você vai dar conta, persevere, se submeta ao processo. Segundo, é nessa hora que o poder dele vai se aperfeiçoar na sua vida. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem no meio. A igreja dos desviados, ela está grande porque as pessoas não entenderam isso. E eu vim aqui hoje ser boca de Deus para você, para te dizer, não desista. Se submeta ao tratamento de Deus. Nem que para isso seja necessário você abrir mão de coisas boas, mas saiba que isso é um conforto adiado. Você está adiando o seu conforto. Deus tem algo muito maior para as nossas vidas. Amém? O engano que Satanás traz sobre muitas pessoas. Menino, não faz isso que Deus vai te castigar. Rapaz, o que eu estou vivendo aqui é a mão pesada de Deus sobre a minha vida. Não, não faça isso. O que você está vivendo, na verdade, dependendo de como você vai se submeter a isso, é o que vai te levar para o próximo nível. É o que vai te trazer essa capacitação para você viver o extraordinário de Deus. Quer viver o extraordinário de Deus? Pois faça o extraordinário para Ele. Seja você alguém extraordinário, que vai além do ordinário. Busque a revelação da recompensa eterna. Porque quando nós temos a revelação da recompensa, é incrível como a gente se submete aos processos com mais fidelidade, com mais constância. Foca na recompensa. O livro do pastor Eibe está lá, se você quiser adquirir. Não é essa mensagem não, mas eu creio que vai fluir demais com esse pano de fundo que eu trouxe para vocês aqui, em nome de Jesus. Então, se algo ainda não aconteceu, é porque não é chegado o tempo certo. Talvez você ainda esteja preparado. Se você tivesse sido abençoado com uma casa de praia, onde você estaria agora? Talvez você ainda não tenha uma casa de praia, porque de repente você trocaria os cultos de domingo por um bom churrasco na sua casa de praia. Só estou dando um exemplo aqui, tá, queridos? Não estou sabendo de ninguém que ganhou uma casa de praia, que comprou uma casa de praia e se desviou não, viu? Pelo amor de Deus. Então, se você olhar para uma lagarta e para uma borboleta, na verdade, é o mesmo bichinho, só que em fases diferentes. Em fases de vida diferentes. Para encerrar, pessoas não conseguem alcançar a plenitude de Deus porque muitas vezes elas desistem no meio do caminho. Amém?